Boa noite, estamos novamente aqui ao vivo. Tivemos um problema aí na conexão. Olá, Caio, Pedro. Tudo bem, Pedro? Como é que você tá? Tá ouvindo bem? Dá um ok. Dr. Marcelo Mamed, seja muito bem-vindo. David, me ouve bem? Dá o convite aí pra gente entrar. Isso, vamos lá. Pessoal, desculpa, a gente teve um probleminha de conexão. Tá ouvindo agora, Lawrence? Agora ok. Então, beleza. Então Então, tá, vamos. a gente estava falando sobre as deformidades, né? Quando o osso está torto. E isso pode causar um problema muito grande, porque a perda do eixo correto, o eixo anatômico e fisiológico dos nossos membros, pode gerar problema principalmente nos membros inferiores, que são os membros que vão receber carga, que vão suportar o nosso peso, né? Você pode repetir de uma forma mais sucinta tudo aquilo que você disse e a gente não conseguiu ouvir sobre isso? Claro. O que eu disse assim, respondendo à pergunta, né, se toda deformidade é passível de correção, sim, né, e deformidade óssea sempre cirúrgica correção, o que vai definir o tipo de tratamento, qual material usar, é a quantidade em graus que você tem de deformidade, qual a angulação dessa deformidade. Quando ela é uma deformidade de uma angulação menor, em torno de 15 a 20 graus, ela permite que você faça a correção aguda, a correção de uma vez só, no intraoperatório mesmo, da deformidade. Né? Quando essa angulação, essa deformidade passa dos graus, fica complicado, fica difícil fazer essa correção aguda de uma vez só, porque você pode promover uma lesão vasculo-nervosa, né, durante o tratamento. Então, o ideal é que nesses casos, o paciente, por meio do fixador externo, ele faça a correção da deformidade de forma gradual. Ele vai fazendo um pouquinho por dia, né, ajustando o aparelho, para que vá acontecendo a correção da deformidade. Após a correção da deformidade, a gente espera o prazo para consolidação óssea, né, porque para corrigir tem que provocar uma fratura extremamente controlada, mas a gente provoca uma fratura e tem que ter o tempo de consolidação. Mas toda deformidade pode e deve, né, ser corrigido o quanto antes. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é até uma oportunidade de tentar explicar o que seria o regenerado ósseo, que é a seguinte: como é realizado o alongamento ósseo? O osso pode voltar a ser como era antes, depois de algum tempo? Pode encurtar novamente? É uma pergunta legal. Então, assim, como é feito o alongamento? Né? Primeira coisa é a gente decidir em qual osso vai ser feito o alongamento. Né? Às vezes a pessoa, por sequela de fratura, tem a tíbia, por exemplo, que é o osso da perna mais curto, ou o fêmur, enfim, a gente sempre tenta corrigir o problema, em situações ideais, pelo osso que está causando o problema. Então, pelo osso que tem o encurtamento. Né? Dependendo de cada osso, a gente escolhe a posição, o local onde a gente vai fazer essa fratura, essa osteotomia, para promover a distração óssea. Pensando na tíbia ou mesmo no fêmur, a região metafisária, a região próxima da articulação do joelho, né, no caso a metafisária proximal da tíbia e distal do fêmur, é a região mais vascularizada, é um osso melhor, que suporta melhor o alongamento. Né? Então, como é feito? A gente monta o fixador, esse fixador é um dispositivo externo que vai permitir que o paciente faça um ajuste um pouquinho por dia, na velocidade que tem que ser, como eu disse antes. É provocada essa fratura, né? E aí o paciente ele vai fazendo o ajuste do aparelho, naquela velocidade que eu falei, que não pode ser nem tão devagar, senão o osso ele consolida, e nem tão rápido, senão um osso espaça do outro, a perna cresce, mas não forma osso. Esse osso que forma lá no meio desse espaço que a gente está alongando é o que chama de regenerado ósseo. Ele é um osso novo. Né? No começo ele começa só com uma nuvenzinha ali, um osso bem frágil, com o tempo, com a carga
né, com o passar do tempo, esse osso ele vai ficando mais denso até ocorrer a corticalização, até ele criar uma cortical óssea e ele fica exatamente igual, tão forte quanto um osso era antes, o osso da outra perna. Então, assim, não existe a possibilidade de você realizar um alongamento, retirar o aparelho e o seu osso voltar ao que era, porque formou um osso novo, corticalizado, duro, resistente, igual o que você tem no restante da perna. Após alguns anos é até difícil você distinguir, né, onde é o regenerado ósseo e onde é o osso que você tinha realmente antes do alongamento. Muito bom. Só para o pessoal entender, quando a gente vai fazendo o alongamento ósseo, pela manipulação do aparelho, rodando aos poucos as porquinhas, e aí o aparelho vai fazendo com que os fragmentos do osso se afastem. Mas, dependendo da velocidade, um novo osso vai se formando, né, ao longo desse rastro. É um verdadeiro rastro. E isso foi o que o Elizardo descobriu e que revolucionou, né, a técnica para tratamento dessas complicações, tanto de encurtamento como também de transporte, quando você tem uma falha óssea, né? Você pode falar para a gente um pouquinho assim sobre o transporte? E o transporte, Laurence, foi uma coisa assim, que você perguntou no começo da amputação, com certeza foi o que mais mudou o índice de amputação. Porque assim, você não tinha muito recurso antigamente. Imagina que você teve uma fratura daquelas que a gente falou, de alta energia. Você fragmentou, vamos supor assim, a sua tíbia em vários pedaços. Você tirou toda a circulação local, você tornou inviável essa parte óssea, esses fragmentos ósseos. Então, o que se fazia? Se retirava esses fragmentos, você ficava com uma falha, às vezes muito grande, num segmento ósseo, que o enxerto ósseo ele não tem essa capacidade de preenchimento. Quando você tem uma falha até ali 3, 5 centímetros, eu acho que estourando, você pode utilizar outros artifícios, né? Um enxerto ósseo, tem um banco de osso. Quando passa disso, isso a gente pensando antes do transporte ósseo, não sobrava muita alternativa a não ser a amputação, né? Então, assim, infelizmente, por falta de recurso, por falta de experiência, de técnica, era realizada a amputação do membro. Com o transporte ósseo, que na verdade ele é um tipo especial de alongamento, que é realizado um alongamento, imagina que você tem um osso bom lá em cima, uma falha aqui embaixo e um osso bom embaixo de novo. A gente pega esse osso lá de cima e vem trazendo ele para baixo, vem transportando ele para essa falha, né? Numa velocidade que aqui em cima vai formando o osso. Então é um alongamento aqui em cima, ósseo, e o fragmento ele vai sendo transportado para preencher uma falha, né? E a gente até no hospital, né, Laura? Até na Ortomed, a gente já fez casos ali de 14 centímetros de falha, né? Que a gente fez o transporte e conseguiu preencher, né? Então, assim, é uma técnica que ajuda, é uma carta na manga que todo centro de trauma que mexe com trauma, né, que precisa resolver esses traumas de alta energia, essas complicações, precisa ter essa especialidade disponível. E aí, realmente muda toda a realidade do serviço, né? A gente teve um caso lá, né, de um paciente que tentamos o método de Masquelet, usamos o cimento ósseo na falha, rodamos retalho, ele evoluiu com complicações, teve infecção e agora está solucionado aí o caso, né, com o transporte, inclusive bifocal. Era uma falha tão grande que você conseguiu fazer 2 osteotomias e levar 2 fragmentos ao mesmo tempo. Foram 2 regenerados, né, que E se cai formou naquilo ali. que assim, ele já tinha passado por tantos procedimentos, ou seja, ele tinha as partes moles, né? Não só pensando na falha óssea, mas as partes moles, a cobertura dele, muito ruim. Então era um Isso. desafio a mais para a gente, né? Como que será que vai formar esse osso, sendo que ele tem essa cobertura tão ruim, né? Tão prejudicada pelo trauma e pelas Uhum. todas as coisas que ele teve que fazer para reconstruir? E graças a Deus deu certo, tá indo muito bem. Ele tá para tirar o fixador, viu, Lance? Muito bom. O David, aqui tem uma pergunta. Ó. Existe um tempo específico para usar um fixador? Não, depende muito do que a gente está buscando. Né? Por exemplo, se for para um alongamento ósseo, o tempo vai ser o tempo de você promover o alongamento, atingir
o tamanho, a quantidade em centímetros que você precisa e mais o tempo de consolidação. E esse tempo de consolidação, que é uma das primeiras perguntas do paciente também, ó, doutor, mas quanto tempo dura o tratamento? Quanto tempo? Essa é a pergunta mais difícil de responder, porque ela vai depender de vários fatores, que nem eu falei, do quanto que o paciente vai andar, né? Se ele vai estar sentindo dor ou não, se ele vai conseguir andar, da idade dele, da biologia, que é a capacidade dele de formar osso, isso a gente tem que respeitar. Às vezes a gente consegue ir um pouquinho mais rápido, às vezes tem que ir um pouquinho mais devagar. Então não tem uma regra, não tem um tempo exato. Tem uma média, né? Dependendo do tratamento, a gente sempre dá uma média para o paciente se basear. Quanto tempo ele vai ter que ficar afastado, quanto tempo vai durar o tratamento, mas sempre com uma margem, tanto para mais tempo quanto para menos tempo, porque isso depende de cada um. Então depende do que a gente quer fazer e depende, né, desses fatores do paciente. Em geral, para correção de deformidade, para alongamento até uns 5 centímetros, gira em torno aí de 6 a 8 meses, em geral, tá? Para tirar o fixador. Mas isso não é uma regra, isso varia. Já tirei com mais tempo, já tirei com menos. E vale lembrar também que às vezes a gente precisa fazer uma intervenção adicional, como a enxertia, né, para poder ajudar esse osso a consolidar. A gente sabe, por exemplo, que o dano sofrido pela musculatura interfere muito nesse tempo de recuperação. Então, perdão, aquelas fraturas que foram mais graves, que maceraram muito os músculos, elas tendem a demorar mais tempo para consolidar. E às vezes a gente precisa, num dado momento do tratamento, dependendo do tempo que já passou e não formou calo ósseo, a gente precisa ir ali na crista ilíaca, aqui na bacia, tirar um pouco de osso, interpor ali no foco de fratura, para ajudar a biologia local a formar esse calo ósseo. Então, eu não tenho o nome, né, das pessoas que perguntou, mas quem fez essa pergunta, não dá para responder, varia muito em relação a esse tempo. Outra pergunta que tem aqui, a última das que foram enviadas para a gente: uma complicação de fratura pode levar ao amputamento, à amputação do membro? Vamos listar então, David, quais são as complicações de uma fratura e quais essas complicações que podem cursar com a amputação? Pois é, então assim, a gente pensando naquele trauma de autopsia, aquela lesão que a gente pode ter da parte óssea, né? Então assim, primeira complicação que você pode ter é uma falha de consolidação, pensando na parte óssea, né? E isso pode ser causado também por diversos fatores, né? Um deles é a biologia, uma falha biológica. O paciente ele tem uma dificuldade de formar calo ósseo. Uma outra razão pode ser o tipo inadequado de osteossíntese, de material de síntese que você utilizou, que às vezes não promoveu aquela estabilidade necessária para a consolidação da fratura, né? Então, a primeira complicação que a gente pode pensar é uma complicação de falha ou retardo da consolidação, que chama pseudartrose. Quando você tem a fratura, independente de operar ou não, isso também é muito importante, porque às vezes o paciente tem a ideia que operou, acabou, o osso tem que colar, e não funciona assim. Então, às vezes você opera e mesmo assim o osso não consolida, tá? E aí precisa reabordar, é a primeira complicação, né? Uma outra complicação que pode acontecer nas fraturas é na musculatura, músculo, tendão. Então você pode ter uma falha de cobertura óssea com exposição ósseo, com exposição de tendão. Então é preciso você lançar mão de recursos de cobertura, né? De retalho muscular, do que seja necessário para fazer essa cobertura, porque sem a cobertura adequada, aumenta muito o índice de infecção, que é uma outra complicação das fraturas, né? E a vascularização ali não está adequada para a consolidação do osso. Então também pode gerar uma falha na consolidação. Então, temos essas complicações pensando na lesão nervosa. Num trauma você pode ter um esmagamento, a ruptura do nervo. Dependendo do nervo, você pode ter uma lesão tanto sensitiva quanto principalmente motora, que é o que mais incomoda, o que mais tem repercussão. Então, por exemplo, um esmagamento da perna pode deixar o paciente com uma lesão do nervo fibular, pode deixar o paciente com o pé caído,
incapacitado, né, de movimentar o tornozelo. Então, é uma complicação também a ser considerada. O que perguntaram da amputação, sem dúvida, um trauma pode gerar amputação. Por quê? O trauma, às vezes, a fratura em si, o componente ósseo, ele nem é tão grave. Mas ocorreu, por exemplo, uma lesão vascular, uma lesão de uma artéria, que é irreparável, que não teve como reparar. Então, sem esse suprimento sanguíneo, o paciente ele não consegue, o membro ele fica inviável. Então, acaba evoluindo para amputação. Então, são vários fatores que devem ser analisados e tratados o quanto antes para que se aumente a chance de sucesso nesses casos, né? Consolidação viciosa é uma outra complicação. O osso ele pode consolidar fora da posição adequada, né? Artrite pós-traumática, artrose pós-traumática é uma coisa que também acontece. Quando a fratura ela é muito próxima da articulação, você resolve, trata, a fratura consolida bem, mas daqui a uns anos você começa a sentir muita dor articular devido à fratura que você teve. Então, assim, são várias, né, complicações. Não é para assustar ninguém, né? Todo mundo tenta agir da melhor forma. Tem alguns fatores que são importantes, como o tempo de tratamento, o tempo que você vai realizar a cirurgia, o tempo do intraoperatório, a energia do trauma, o tipo de fratura, a idade do paciente, mas são várias complicações que podem acontecer. E se acontecer, a gente tem que estar preparado e a gente, no hospital ortomédico, está preparado para resolver esses casos. Só para situar um pouco as pessoas, geralmente quando o paciente chega com um trauma muito grave e que há riscos ali na chegada de termos que amputar o membro, existem escalas que a gente usa para quantificar essa gravidade. Não é uma coisa assim muito solta da cabeça do médico. Obviamente a experiência é fundamental, ter uma equipe preparada, que está acostumada com trauma, é importantíssimo. Mas a gente usa escalas e, às vezes, é melhor para o paciente, inclusive para salvar a vida dele, que a amputação seja imediata. Houve, por um tempo, uma crença de que a amputação fosse uma grande solução para esses traumas, principalmente pela protetização que acreditava-se que era melhor usar uma prótese do que ficar com uma perna, né, defeituosa. Isso mudou, né, David? Isso mudou. Hoje a gente sabe que não é tão fácil assim usar uma prótese, há muitas complicações também no uso de prótese. Próteses são caras, não são baratas as boas próteses, e às vezes você deixar um membro, mesmo que tenha que fazer artrodese, né, que é soldar uma articulação, deixar um membro esteticamente muito ruim em relação ao outro, é melhor você ficar com a sua perna do que usar uma prótese. Então mudou um pouco, eu participei de algumas discussões, algumas mesas redondas que tratavam desse assunto. E como você disse aí, é preciso de uma equipe que esteja apta a fazer a cobertura do osso. O osso não pode ficar olhando para o tempo, ele tem que ter músculo cobrindo. É uma equipe que vai olhar se a circulação está funcionando bem, que vai fixar adequadamente esse osso, e aí boa parte daqueles traumas que no passado não tinha solução, que era direto para amputação, agora não, a gente tem salvado muitos membros, né? Tanto aqui no Hospital de Clínicas, lá no Ortomed Center também, já vi muita perna salva. Bom, alguém tem uma pergunta? Eu estou aqui com nossa conversa liberada para as pessoas perguntarem. David, eu tenho uma pergunta para você. Qual é a experiência de utilizar fixação nos dois membros? Você faz, por exemplo, o Elisave bilateralmente, o paciente se adapta bem, ou você prefere corrigir antes uma deformidade, depois a outra, caso seja bilateral? Isso tem que ser muito bem conversado com o paciente. Na verdade, é um acordo, né, Laura? A gente tem que explicar, né, os prós e os contras de fazer as duas pernas ao mesmo tempo ou de fazer uma e na sequência a outra. Por quê? Às vezes o paciente ele quer resolver logo,
quer colocar nas duas pernas, ele quer resolver, mas às vezes ele não tem consciência que o pós-operatório ele acaba sendo um pouco mais dolorido, né? Queira ou não. A cirurgia é uma cirurgia mais agressiva, né? Demora um pouquinho mais. A recuperação dele é um pouco mais difícil, porque ele acaba, quando você opera só um lado, você tem um lado bom para você apoiar, você colocar peso no começo para firmar a perna, para usar a muleta. Quando você opera os dois lados, meio que você não tem isso. Então tem que ser um paciente muito tolerante à dor. Eu costumo, sempre que possível, nesses casos, que vai fazer bilateral, utilizar uma montagem menor do fixador, o menor possível, às vezes até semicircular ou monolateral, para evitar que um aparelho, às vezes, até fique batendo no outro, né? Então, assim, é possível fazer, eu já fiz, não é incomum de acontecer, tem paciente que prefere, né? No alongamento estético tem que ser feito dessa forma, porque você tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Se tiver um problema em uma das pernas, você tem que encerrar o alongamento do outro lado, não pode deixar uma maior que a outra, né? Então tem que ser feito assim, mas precisa ser muito bem explicado, né? Que vai precisar de uma recuperação um pouquinho maior, que o início do pós-operatório vai ser um pouquinho mais complicado, que a dor às vezes é um pouquinho maior, que é fundamental que tenha mais uma pessoa para ajudar no dia a dia, no começo do tratamento. Então são coisas que precisam ser explicadas. E o paciente, na verdade, toma a decisão sempre junto com a gente, considerando a opinião nossa como médico, como especialista, e o que se torna mais viável, mais interessante também para o paciente. Mas é possível, assim, já fiz bastante e é possível. Quando, assim, eu sempre tenho a preferência da parte médica de realizar um de cada vez, tá? Porque a recuperação é menos dolorida para o paciente, ele tem um membro bom, ele se torna mais independente, tá? Mas às vezes tem paciente que prefere para fazer o bilateral. E às vezes a gente não tem opção também, né? Porque dependendo da violência do acidente, a pessoa acaba fraturando os dois lados e a gente tem que Exatamente. colocar o fixador nos dois membros. Às vezes montagens gigantes, né? Envolvendo, eu me lembro bem de um paciente que a gente utilizou fixação na bacia, de um lado fêmur e tíbia e do outro lado a tíbia. Então esse caso me marcou muito. Mas o importante é que o recurso da fixação, principalmente no politrauma, e principalmente na impossibilidade de fazer as cirurgias definitivas, salva a vida. Né? O trauma de bacia, por exemplo, isso é a hora que o ortopedista, por exemplo, ele é super importante na sala de emergência. Se a gente não pegar a bacia, conter e fixar bem ela, o paciente sangra 4 litros ali dentro do anel pélvico e morre de choque hipovolêmico. Né? É grande. A chance de morte é grande. Pô, não apareceu nenhuma dúvida aí. Você gostaria de fazer suas considerações? Que acho que já que o tempo já deu. Deixa eu conferir aqui. Você está de relógio aí? Tô. Eu não estou de relógio. Você está conferindo o tempo? 7 para as 9. 10 para as 9? 7. 7 para as 9. Tá bom, vamos fazer nossas considerações finais, porque aí já vai ter dado uma hora de live. Lógico. Laura, então, o som tá funcionando aí? Tá ouvindo bem? Agora sim, deu uma cortadinha. Joia, agora voltou, né? Sim. Então, primeiro, agradecer, né, todo mundo que participou da live, que enviou as dúvidas, que teve aqui com a gente agora, né? Parabenizar o Hospital Orthomed Center por essa iniciativa, né? Parece que agora vai ser uma coisa frequente essas lives, então sempre a gente vai pegar alguma subespecialidade da ortopedia e vai discutir, vai tirar dúvidas. Eu acho bem legal. Então, parabenizar toda a equipe do hospital, né, por isso. Agradecer você novamente, né, por ter se disponibilizado de estar aqui gastando seu tempo hoje comigo, da gente fazer essa live. Isso. Então, né, quem te conhece sabe como que você é, profissional que você é, a pessoa humana que você é, né, os projetos sociais que você tem, isso aí eu sempre admirei, né. Avisar o pessoal também que o hospital está com os atendimentos normais, né, está fazendo todos os atendimentos de consultório, de pronto atendimento, as cirurgias,
tomando todos os cuidados, todos os procedimentos aí para prevenção do contato do Covid. Então é só agradecer e falar que eu estou à disposição para qualquer coisa. Quem precisar, quem tiver alguma dúvida, pode marcar consulta lá no hospital, que eu tenho o maior prazer em saná-las, em tirar as dúvidas e resolver o problema se possível. Tá bom, Laura? Obrigado, agradeço aí. David, eu que agradeço. Você tocou num aspecto importante, né? O hospital, que a gente tem muito orgulho de estar lá, de estar trabalhando junto. Uma coisa que me marcou muito é que eu vou fazer um depoimento, né? A equipe é uma equipe unida, né? Nós somos muito unidos, né? A gente não tem medo de assumir que temos dificuldade, a gente pede o socorro do colega e aí constrói um grupo de pessoas, de médicos envolvidos com o problema dos pacientes, né? Esse caso gravíssimo que a gente teve, que estava caminhando para amputação, né? O Dr. Sérgio Queiroz, juntamente com o Dr. Felipe, fizeram a parte de reconstrução de partes moles, rodamos retalhos, alguns não pegaram, tivemos que fazer outros retalhos, isso foi feito, foi bem sucedido, resolvemos a cobertura óssea. A parte de infecção impediu que fosse feita a enxertia, e você vem e entrou com o transporte, e hoje o paciente está aí, encerrando, né, finalizando a sua etapa de tratamento com o Elisave, está andando, está bem, ele está com a dor controlada, e eu acho que é isso que é importante, e que é a mensagem final que eu queria deixar para as pessoas em relação ao nosso grupo. A gente não tem medo e não mede esforços para, em união, em grupo, fazer o máximo possível pelos pacientes. Tá? Quem tiver dúvida, manda para a gente aí essas dúvidas, ou no meu Instagram, ou diretamente para o David. Estamos lá funcionando, como o David disse, a gente não fechou o hospital para consulta ambulatorial, nossa urgência continua funcionando todos os dias, das 7 às 19 horas. E valeu demais, David. Muito obrigado pela sua excelente participação aí, pelos seus esclarecimentos. Eu acho que é um assunto difícil para as pessoas, né? Porque às vezes elas têm que ficar imaginando como é que é isso, né? Alongamento, transporte. Mas espero que quem tiver dúvidas aí nos visite e busque a nós, que a gente vai tentar resolver e solucionar. Beleza, pessoal? Então, David, muito obrigado. Boa noite para você. Pessoal, muito obrigado pela participação. A gente fica por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.